10 versículos bíblicos para guiar a vida daquele atleta cristão. Confere aqui no Missão Atleta de hoje. Seja muito bem-vindo ao seu canal de esporte e cristianismo do YouTube. Eu sou o Dr. Kiaper, capelão esportivo, e no vídeo de hoje vamos falar sobre 10 versos bíblicos que envolvem todo o universo daquele atleta que é cristão. Versos para você que tem que se preparar para a competição, sobre questão de vitórias, derrotas, espírito esportivo, também é claro para lidar com a questão da competitividade. Confere aqui comigo. Primeiro contexto é a questão da preparação para eventos esportivos. Como atletas, existem diversas tentações que podem fazer com que o atleta acabe de alguma forma se aproveitando de algo que pode tirar vantagem em algum momento. Mas será que isso é uma postura de um cristão? Bom, de acordo com a Bíblia, não. Olha o que diz 1 Pedro 1, versículo 13 a 16. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, a preparação para um evento esportivo, busque agir em santidade. O seu corpo ainda precisa de cuidados e você deve agir como um santo, porque Deus é santo, mesmo a preparação para eventos esportivos. Sobre o contexto de vitória, Paulo parecia ser muito familiarizado com a questão esportiva da sua época, tanto que ele usa o exemplo do atletismo em uma das suas cartas, lá em 1 Coríntios 9, versículos 24 a 27, nós lemos o seguinte: você não sabe que uma corrida todos os corredores correm, mas só um ganha o prêmio? E o conselho dele é: corra de forma a ganhar o prêmio. Perceba que ele não está falando para o cristão abandonar a competição, abandonar eventos esportivos, mas corra como se fosse ganhar o prêmio. É claro que isso aqui é uma alusão, olha o que diz no restante do verso, a vida espiritual. Todo mundo que compete nos jogos faz um treinamento rigoroso. Eles fazem isso para conseguir uma coroa que não vai durar, mas nós fazemos isso para conseguir uma coroa que vai durar para sempre. Portanto, eu não corro como um homem correndo sem rumo, eu não luto como um homem batendo no ar. Não, eu bato em meu corpo e torno-me como escravo para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado para o prêmio. Essa questão, ele está falando de que um atleta espiritual, ele busca algo muito maior do que uma recompensa terrena, que é a vida eterna, mas no contexto esportivo, perceba que nós temos que lutar de uma forma que nós não sejamos desqualificados. Olha isso como é importante. Um cristão deve ser honesto, sincero e jogar limpo, jogar de acordo com as regras. Essa é a postura para um cristão que faz parte do mundo esportivo, como vimos aqui na carta de Paulo. Ainda falando sobre a questão de jogar limpo, para vencer limpo, 2 Timóteo 2,5 diz o seguinte: da mesma forma, se alguém competir como atleta, não receberá a coroa do vencedor, a menos que competir de acordo com as regras. Perceba a ênfase de Paulo de que um cristão deve jogar de forma limpa, de forma a respeitar as regras, respeitar o adversário, e assim, um cristão precisa dessa postura perante as suas competições e seus eventos. Claro, tudo isso é uma alusão para você também, óbvio, alcançar as maiores recompensas, que é, claro, a vida eterna que todo cristão sonha em ganhar. Esse verso para lembrar a gente que, apesar de sermos cristãos e esportistas, nós não podemos inverter os valores das coisas. Se a partir do momento que o seu time, o seu clube, o seu grupo de atletas está valorizando muito mais o esporte do que a palavra de Deus, precisamos parar e ler essa passagem de Marcos. Olha o que diz ali. Marcos 8, 34 a 38. Então ele chamou a multidão junto com seus discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder sua vida por mim e pelo evangelho, o salvará. De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que o homem pode dar em troca de sua alma? Tem vergonha de mim e de minhas palavras nessa geração, adúltera e pecadora. O Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos
anjos. Perceba então a importância de não inverter os valores e aquela questão da glória, subir a cabeça, buscar as coroas dessa terra, buscar as medalhas, títulos mundiais, campeonatos mundiais. E se com isso você se afastar da palavra de Deus, meu amigo, você perdeu de vista o que é essencial para um cristão. Não adianta você ser o campeão do mundo se você deixar e abandonar o caminho do Senhor. Não se esquecer de Deus quando você chegar ao topo. É fundamental. Esse é aquele verso para você motivar os seus atletas que estão treinando, batalhando em busca de um objetivo. Então, a questão da perseverança é o que todo atleta tem que passar para alcançar um alto rendimento e grandes resultados. Quando você estiver com seu grupo de atletas, leia essa passagem para eles. Filipenses 4,13 é um verso muito conhecido que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Com base nesse verso, eu quero ler outro verso com você também, que pode ser sugestão para você falar com o seu grupo de atletas. Filipenses 3, 12 a 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, persevere, abandone o que ficou para trás, os resultados para trás que você não conseguiu alcançar ou que já alcançou, é passado. Foca para frente, continua persistindo, avançando no caminho, porque você é um atleta, você tem que dedicar. Se você é um atleta cristão, tem que jogar como atleta cristão, que significa dar o seu melhor sempre. E para falar com o seu grupo de atletas sobre a questão do espírito esportivo, alguns têm aquela arrogância sendo gerada com o passar do tempo por serem muito bons, outros querem aquele espírito de ganhar acima de tudo. Mas é isso que a Bíblia pede pra gente? Não, não é. Olha o que diz ali em Filipenses 2, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Esse é o conselho bíblico para você. Não se ache o melhor, sempre olhe os outros com espírito de humildade, assim como Cristo faria se estivesse no seu lugar. E quando o assunto for a questão da competitividade, você precisa lembrar que existem coisas mais importantes do que apenas a competição. Ganhar medalha é importante, mas mais do que isso, respeitar o próximo. E existe um conselho bíblico por trás do que estou falando aqui. 1 Timóteo 6, versículo 11 a 12. Olha o que Paulo diz. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Mais do que ganhar uma competição, o importante é seguir esses passos do que é real, do que é mais importante na vida de um cristão. E quando o atleta pensa em desistir porque não está conseguindo resultado, não está conseguindo satisfazer naquela modalidade esportiva, bom, existe um conselho para você poder ajudar o seu atleta, para você, atleta, conseguir se restabelecer perante os desafios e obstáculos. Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 7. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Esse é um conselho de Salomão, e é muito válido para você, atleta, em diversos aspectos. Podia fazer muitas aplicações com essa passagem, mas você, técnico, você, atleta, pode entender melhor o contexto para a sua realidade hoje. E por fim, o último verso, para manter você encorajado, para você manter-se firme fazendo a sua atividade, buscando o alto rendimento, buscando bons resultados, mas acima de tudo, buscando glorificar o nome de Deus com o talento que você recebeu das mãos dele. E assim, eu fecho esse grupo de 10 versos com Isaías capítulo 40, versículos 29 a 31. Olha o que diz aqui. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Pessoal, essa é a promessa para você. Eu peguei 10 versos de muitos outros que poderiam ser colocados aqui, mas acho que com essa base, você atleta, você esportista, pode ter aí grifado na sua Bíblia, para o seu devocional, para você meditar antes de competições, de não desistir, de continuar treinando firme,
porque você representa Cristo onde você vai no seu esporte e assim faça isso para a honra e glória de Deus. Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra todo domingo aqui no Missão Atleta. Um abraço, até a próxima.